Nas ruas arborizadas e planejadas de Curitiba, onde o frio do inverno convida à proximidade e ao aconchego, o apartamento de Clara e Matheus era, ironicamente, um lugar de distanciamento e tensão. Para quem via de fora, eles formavam um belo casal. Casados há 6 anos, ambos dedicados às suas carreiras, mantinham uma vida que parecia perfeitamente organizada, como a própria cidade que escolheram para viver. Mas, por trás das portas fechadas, eles viviam aprisionados em uma cela invisível, construída com as barras do ciúme dela e os tijolos da insegurança dele. Clara, uma mulher de sorriso vibrante e energia contagiante, se transformava quando o assunto era o marido. Uma mensagem que chegava no celular de Matheus tarde da noite era o suficiente para acender nela um estado de alerta. Um elogio de uma colega de trabalho, mencionado por ele de forma inocente durante o jantar, era como um alarme de incêndio na alma de Clara. Ela não percebia, mas seu medo de perdê-lo a tornava uma investigadora incansável, buscando provas de uma traição que só existia em sua mente. Cada pergunta sua era uma acusação velada, cada verificação em suas redes sociais era um voto de desconfiança que, lentamente, envenenava a admiração que ele sentia por ela. Matheus, por sua vez, era um homem de natureza calma e coração bom, mas carregava uma insegurança que o fragilizava. Ele amava Clara profundamente, mas o ciúme constante dela ativava seus piores medos. Ele se sentia inadequado, como se nunca fosse o suficiente para fazê-la sentir-se segura. Para evitar os conflitos, começou a omitir detalhes de seu dia, a silenciar nomes e a criar um mundo de meias-verdades, não por má fé, mas por exaustão. Ele só queria paz. No entanto, cada omissão, quando descoberta por Clara, se tornava a prova que ela tanto procurava, alimentando um ciclo vicioso de desconfiança e controle. A prisão estava montada. Quanto mais ela o controlava por medo de perdê-lo, mais ele se afastava para poder respirar. E quanto mais ele se afastava, mais ela se desesperava e o controlava. Eles estavam sufocando um ao outro, e o amor que um dia foi um refúgio, agora era o próprio campo de batalha. A pergunta que pairava no ar silencioso e pesado do apartamento era: como se libertar de uma prisão, quando o outro é, ao mesmo tempo, seu companheiro de cela e seu carcereiro? Os meses que se seguiram foram uma descida lenta e dolorosa ao fundo do poço. A prisão do ciúme e da insegurança tornou-se uma masmorra escura e fria. As investigações de Clara se intensificaram. Ela passou a verificar o tempo de deslocamento dele do trabalho para casa, a questionar qualquer gasto no cartão de crédito que não reconhecesse de imediato, e a sentir o perfume em suas roupas quando ele chegava. Cada ato era um grito silencioso de seu pavor, mas para Matheus soava como uma sentença de culpa. A tensão era tão palpável que amigos do casal começaram a notar o olhar perdido dele e o sorriso forçado dela nos raros encontros sociais que ainda frequentavam. Essa pressão transbordou para o círculo familiar. Em um almoço de domingo na casa dos pais de Matheus, um comentário inocente de sua prima sobre a nova colega de trabalho dele foi o suficiente para que Clara fechasse o semblante pelo resto da tarde. O silêncio pesado que instalaram no carro na volta para casa era mais barulhento do que qualquer briga. Matheus se sentia patrulhado e envergonhado, como se precisasse pedir permissão para existir em um mundo onde outras mulheres também existiam. Ele começou a se isolar não apenas dos amigos, mas da própria família, para evitar esses gatilhos. Eles tentaram resolver. Tiveram conversas que começavam com promessas e terminavam em lágrimas e acusações. "Eu vou mudar, eu juro", dizia Clara, com o rosto molhado pelo arrependimento. "Eu só preciso que você confie em mim", suplicava Matheus, com a voz embargada pela exaustão. Eles criaram regras, pactos de sinceridade, combinaram de recomeçar. A mudança durava alguns dias, às vezes uma semana, mas logo uma nova situação, por menor que fosse, surgia para reativar o doloroso ciclo. Era como tentar construir um castelo de areia enquanto a maré da insegurança subia, implacável, destruindo tudo. Em uma dessas tentativas, marcaram um jantar no restaurante onde tiveram o primeiro encontro, na esperança de resgatar a magia do início. Por 1 hora, tudo pareceu funcionar.
Eles riram, lembraram de boas histórias. Mas, quando o celular de Mateus vibrou sobre a mesa com uma notificação do trabalho, o olhar de Clara mudou instantaneamente. A leveza desapareceu, dando lugar à antiga suspeita. A pergunta, quem é, foi o suficiente para quebrar o encanto. O resto do jantar foi consumido em um silêncio amargo, e a tentativa de reconexão se tornou apenas mais uma prova dolorosa de seu fracasso. O fundo do poço para Clara chegou em uma terça-feira chuvosa, típica de Curitiba. Mateus ligou para avisar que ficaria até mais tarde para resolver um problema urgente no escritório. Imediatamente a mente de Clara disparou, criando cenários, inventando personagens e tecendo uma teia de traição. Cega pelo pânico, ela dirigiu até o prédio comercial dele. Ficou parada do outro lado da rua, sob a chuva fina e gelada, observando as luzes do andar dele, esperando. Por quase 2 horas, ela se alimentou de sua própria angústia. Quando finalmente viu Mateus sair, ele estava sozinho, visivelmente exausto, caminhando apressado em direção ao estacionamento. Naquele instante, ao vê-lo ali, tão vulnerável e real, a imagem que ela criou em sua mente se desfez. Não havia outra mulher, não havia mentira. Havia apenas seu marido, cansado, e ela escondida na escuridão, agindo como uma criminosa em sua própria vida. A vergonha a atingiu com a força de um soco no estômago. Ela não foi para casa. Dirigiu sem rumo, parando em frente ao jardim botânico, agora fechado e silencioso. Ali, com o motor desligado e o som da chuva no teto do carro, ela desmoronou. Percebeu que o problema não era Mateus. O problema era o vazio e o medo dentro dela, um buraco, que ela tentava preencher com um controle sobre o outro. Em meio ao choro compulsivo, uma memória de infância emergiu. Sua avó, uma mulher de fé inabalável, dizendo que coração com medo é coração longe de Deus. Pela primeira vez em anos, Clara não culpou Mateus, não se justificou. Ela apenas olhou para sua dor e, no completo desespero, sussurrou para o vazio. Meu Deus, eu não aguento mais, se o Senhor existe, me ajuda. Clara voltou para casa naquela noite de uma forma que não voltava há anos, em silêncio, não um silêncio de raiva ou acusação, mas de rendição. Mateus, que a esperava no sofá, tenso e preparado para mais uma tempestade, encontrou apenas uma mulher de ombros caídos e olhar exausto que sussurrou um "boa noite" e foi para o quarto. A ausência da briga foi mais desconcertante para ele do que a própria briga teria sido. Ele não sabia, mas aquela era a primeira noite da trégua, nascida do completo esgotamento dela. No dia seguinte, impulsionada por uma necessidade que mal compreendia, Clara procurou na estante uma Bíblia empoeirada, um presente de sua avó que ela nunca havia lido de fato. Ela não sabia por onde começar, mas seus dedos folhearam as páginas até pararem em uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Seus olhos pousaram em um versículo que parecia saltar da página e falar diretamente ao seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13 da manhã. Por anos, ela havia lido essa frase em adesivos de carro e redes sociais, mas nunca havia entendido seu significado. Ali, na quietude de seu apartamento, a revelação a atingiu. Ela não podia suportar a insegurança, não podia vencer o ciúme, não podia construir a confiança, sozinha. A força não vinha de seu esforço para controlar tudo ao seu redor, mas de se ancorar em uma fonte de força maior que ela. A sua segurança não deveria vir de Mateus, mas de Deus. Nesse momento, uma clareza cortante atravessou sua confusão. Seu ciúme não era uma forma distorcida de amor, mas uma expressão de medo. Um medo que a fazia aprisionar o homem que amava na tentativa de não perdê-lo. Ela percebeu que, para libertá-lo, precisava primeiro se libertar de sua própria necessidade de controle, entregando sua insegurança a Deus. Foi uma decisão consciente, a mais difícil de sua vida. Ela decidiu que pararia de investigar, de questionar, de duvidar. Não porque Mateus tivesse provado ser digno de confiança, mas como um ato de fé. Ela confiaria em Deus para guardar seu coração e seu casamento. Essa decisão precisava de um método, uma ação para torná-la real no dia a dia. Clara batizou de a atitude da âncora da confiança.
O plano era simples em sua concepção, mas exigiria uma disciplina imensa. Toda vez que o impulso do ciúme surgisse, a vontade de checar o celular, de fazer uma pergunta capciosa, de criar um cenário em sua mente, ela pararia. Em vez de agir, ela se voltaria para dentro e faria uma oração silenciosa, curta e direta. Deus, eu confio em ti. Tu és a minha âncora. Me dê a sua paz. Era a sua nova estratégia de batalha. Em vez de lutar contra o marido, ela lutaria contra o seu próprio medo, usando a fé como sua única arma. Os dias seguintes foram a prova de fogo para a decisão de Clara. A atitude da âncora da confiança era testada a cada hora. Na primeira noite, quando Mateus chegou em casa e seu celular tocou às 8 horas, o coração dela disparou como de costume. A voz interna do pânico gritou: "Quem é?" "É uma mulher? Por que está ligando a essa hora?" Ela sentiu o corpo enrijecer e a pergunta ácida se formar em sua garganta. Mas então, ela se forçou a parar. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e orou em pensamento. Deus, tu és a minha âncora. Me dê a sua paz. A vontade de confrontá-lo não desapareceu magicamente, mas ela encontrou a força para não verbalizá-la. Quando Mateus desligou, ela apenas perguntou com a voz um pouco trêmula, mas sem acusação: "Algum problema no trabalho?" Ele, esperando o interrogatório de sempre, a olhou surpreso e respondeu, simplesmente: "Não, era só a Renata da contabilidade, precisando de um dado para fechar o relatório de amanhã." A ausência de uma briga deixou um vácuo no ar, um vácuo que pela primeira vez não era desconfortável, mas intrigante. Mateus no início não entendeu a mudança. A calma de Clara era tão incomum que o deixava desconfiado. Ele estava acostumado a um campo minado e agora caminhava em um terreno que parecia sólido. Mas ele temia que fosse apenas uma armadilha. Ele se pegava observando-a, esperando a explosão que não vinha. Ele contava sobre seu dia de forma seletiva, omitindo detalhes por hábito. Mas quando percebia que ela não o pressionava por mais informações, um estranho alívio começou a brotar. A paz em casa era frágil, mas era paz. Ele ainda não ousava acreditar, mas começou a respirar um pouco mais livremente dentro de seu próprio lar. Claro que a jornada não foi uma linha reta. Houve recaídas. Cerca de 2 semanas depois, após um dia exaustivo no trabalho, Clara viu uma curtida de uma mulher desconhecida em uma foto antiga de Mateus. A exaustão baixou sua guarda e o veneno escapou antes que ela pudesse acionar sua âncora. "Pelo visto você anda fazendo novas amigas, não é?" ela disse com um sarcasmo cortante. A reação de Mateus foi imediata. Seus ombros caíram, o olhar se tornou distante, e a muralha que havia começado a baixar se ergueu novamente. Vendo a dor e a decepção no rosto dele, Clara sentiu o peso de seu erro. O remorso foi instantâneo. Em vez de se justificar, ela se aproximou, tocou seu braço e disse, com uma sinceridade que ele não ouvia há anos: "Me perdoa. Isso foi o meu medo falando, não meu coração. Eu errei." O pedido de desculpas, rápido e sem culpar a ele, o desarmou completamente. A persistência de Clara, mesmo com as falhas, era o que fazia a diferença. Cada vez que ela escolhia a oração em vez da suspeita, ela depositava uma pequena pedra na fundação de uma nova confiança. O papel da fé era esse: não a isentava da luta, mas lhe dava forças para se levantar após cada queda e continuar tentando. Ela passou a frequentar uma pequena igreja perto de sua casa, onde as mensagens sobre perdão, identidade e a graça de Deus se tornaram seu alimento espiritual, fortalecendo sua resolução durante a semana. As pequenas vitórias começaram a aparecer. Certa noite, Mateus chegou em casa e, de forma voluntária, contou animadamente sobre um projeto novo, mencionando os nomes de todos os colegas envolvidos, homens e mulheres, sem hesitação. Ele falava, e Clara ouvia, genuinamente interessada, sem que a menção de um nome feminino ativasse qualquer alarme. Ao final da conversa, ela sorriu e disse: "Que incrível, meu amor! Fico muito feliz por você." Naquele momento, Mateus percebeu que não estava mais sendo vigiado. Ele estava sendo ouvido. A liberdade daquela conversa foi a primeira fresta de luz real na cela escura em que viviam. Lentamente a prisão estava se desfazendo, não porque as paredes foram derrubadas com violência,
mas porque a porta estava sendo destrancada por dentro, com a chave da fé e da persistência. 6 meses depois, o apartamento em Curitiba era outro lugar. A atmosfera pesada e opressiva havia se dissipado, dando lugar a uma leveza que ambos pensavam ter perdido para sempre. As risadas voltaram a ecoar nos corredores, as conversas fluíam durante o jantar e o silêncio, quando acontecia, não era mais um abismo de desconfiança, mas um espaço confortável de companheirismo. A prisão fora desmantelada, e no lugar dela, eles construíam dia após dia, um lar fundamentado em uma rocha muito mais firme do que as emoções humanas. Mateus não era mais um homem acuado, que media as palavras com medo. Ele redescobriu sua espontaneidade, sentindo-se seguro para ser quem ele era, com a certeza de que seria acolhido e não investigado. A maior prova da transformação veio em um sábado ensolarado. Enquanto tomavam um café na varanda, planejando uma viagem de fim de semana para a Serra do Mar, o celular de Clara tocou. Era um número desconhecido. Por um breve instante, uma sombra da antiga Clara passou por seus pensamentos. Mas, em vez de deixar o medo criar raízes, ela simplesmente ignorou a chamada e se voltou para Mateus com um sorriso, dizendo: "Depois eu vejo isso. Onde estávamos?" "Ah, sim, você estava dizendo que prefere a pousada mais perto da trilha." Mateus a observou, e em seu olhar não havia surpresa, mas uma profunda admiração e gratidão. Ele viu ali, não uma mulher que se esforçava para confiar, mas uma mulher que vivia em confiança. Eles entenderam a lição mais profunda de sua crise. A verdadeira segurança de um relacionamento não vem do controle sobre o outro, mas da entrega a Deus. Clara aprendeu que sua identidade e seu valor não estavam atrelados à fidelidade de Mateus, mas ao amor imutável de Deus por ela. Essa segurança divina a libertou do medo que a sufocava. Mateus, por sua vez, aprendeu sobre a graça. A atitude de Clara, que começou como um ato de fé unilateral, abriu o caminho para que ele também pudesse curar suas próprias inseguranças e perdoar as feridas do passado. A restauração não foi um milagre passivo, foi a consequência direta da graça de Deus, encontrando a corajosa e persistente ação humana. O amor deles agora era mais maduro, não baseado na ausência de problemas, mas na certeza de que, ancorados na fé, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade juntos. A jornada de Clara e Mateus nos mostra uma verdade poderosa. A maior prisão não é aquela com grades de ferro, mas aquela que construímos em nossa mente com o medo e a desconfiança. Eles viviam em uma cela de ciúme e insegurança, onde cada gesto era suspeito e cada palavra era uma potencial acusação. O amor deles estava morrendo, sufocado. Mas a história deles é a prova de que nenhuma prisão é forte o suficiente quando a chave da fé é usada para abrir a porta. A decisão de Clara de parar de lutar contra o marido e começar a lutar contra o próprio medo, ancorando sua confiança em Deus, não apenas a libertou, mas deu a Mateus o espaço necessário para se curar e confiar novamente. Talvez você, que está ouvindo, se reconheça nesta história. Talvez você se sinta como Clara, aprisionado pelo medo de perder quem ama, ou como Mateus, sufocado pela desconfiança constante. A boa notícia é que a transformação também é possível para você. A solução não está em controlar mais, em vigiar mais, ou em exigir mais provas de amor. A verdadeira liberdade começa quando você decide mudar o foco, quando para de buscar no outro a segurança que só Deus pode dar. Ancore a sua alma na rocha da fé, e você encontrará a força para amar de uma forma livre e libertadora. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.